Oi, gente, aqui é a Lau e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem preparar o tecido para a nossa primeira aula da Semana do Bordado Terapêutico, que vai acontecer no dia 10. E para essa primeira aula, a gente já vai começar bordando. Então, é interessante que você já passe o seu risco de bordado para o tecido. E eu vou te mostrar como fazer isso e vou dar algumas alternativas, tá? Caso você seja bem iniciante no bordado também. Então, a primeira coisa, vocês viram que nesse material que eu enviei para vocês, eu indico que vocês usem o algodão cru. Mas se você não encontrar algodão cru, você pode usar qualquer outro tecido que não tenha o elastano, tá? Que não estique. Qualquer tecido assim plano dá certo. Eu tô usando aqui um algodão cru claro para mostrar para vocês. E vocês viram aqui que o nosso risco ele tem duas versões. Eu coloquei essa versão em preto e branco e uma versão colorida. Eu vou usar a versão em preto e branco para passar para o meu tecido. A primeira forma que você pode passar para o tecido, o risco para o tecido, é simplesmente colocando ele assim, ó, por cima do seu risco, e você consegue ver que aqui, pela transparência do tecido, eu já consigo ver alguns elementos, na verdade, todos os elementos do meu risco, né? Consigo ver a flor central, a lavandinha, tá tudo aqui. E aí, você pode usar, primeira coisa, se você for super iniciante no bordado, você pode usar um lápis com a pontinha bem fina, se você não encontrar outros materiais para passar, tá? E aí, você faz um risco bem fininho, tá? Essa é a opção que é para se você for super iniciante, então se você não tiver esses materiais seguintes que eu vou te mostrar agora. Assim, dá certo também, mas realmente é só para você começar. Depois, conforme você for se aprimorando no bordado, você vai buscando outras possibilidades. Outra possibilidade para você passar o risco pro tecido assim é usar uma caneta chamada Friction. Essa caneta aqui é conhecida como caneta fantasminha pelas bordadeiras. Essa caneta, a tinta dela sai com o calor. Então, a gente pode riscar à vontade aqui, né? Semi à vontade. Você risca, cobre aqui o seu risco direitinho. E a tinta dela sai com o calor. Então, eu vou mostrar como é que seria. Vou fazer esse elemento aqui. Então, eu vou apenas aqui, ó, cobrindo com muito cuidado para não mexer tanto o meu tecido, né? Para o meu risco ficar alinhado aqui. E aí, você vai cobrindo com a caneta e faz isso com todo o risco, tá? Deixando aqui o seu risco, o seu tecido bem paradinho. E aí, você pode fazer isso com todo o risco. Essa é a forma que eu indico, é a forma que eu também vou usar para transferir o meu risco para o tecido. Eu adoro essa caneta, ela é bem barata, você encontra em loja de material escolar, papelaria, tá? Se você não tiver essa caneta, se você não encontrar, você pode encontrar também no armarinho, que é próximo, aí perto da sua cidade, na sua cidade, você pode encontrar um material chamado papel carbono. O papel carbono é tipo aquele papel carbono de caixa, sabe? Quando a gente anota uma coisa e ele copia pro papel que tá embaixo. É tipo isso, só que é um papel carbono específico para costura, para tecido. O papel carbono, ele mancha um pouco, tá? Ele pode manchar um pouco o teu tecido, pode ser um pouquinho mais chatinho de manipular, mas dá muito certo também. É um material que dá certo, você vai conseguir passar o risco pro tecido. A minha indicação principal é a caneta, mas como eu disse, caso você não tenha a caneta, não tem problema, você pode usar o papel carbono. Aqui eu tenho meia folha de papel carbono e eu vou mostrar pra vocês só mais ou menos o efeito que ele dá. Pra usar o papel carbono, eu faço o contrário. Aqui meu tecido tá por cima e meu risco tá embaixo. Pra passar o papel carbono, eu faço o contrário, né? Eu venho com o meu tecido por baixo e o meu risco por cima, encaixo aqui. Essa parte mais escura do papel carbono vai ficar virada para baixo, né, pro meu tecido, que é a parte que vai transferir a tinta. E aí, com leveza, eu passo aqui, vamos dizer que eu vou cobrir aqui, tá? Eu vou cobrindo o meu risco com muita paciência. A partir daqui, você já começa a trabalhar a sua paciência, essa relação com o tempo, né, que o bordado traz. Então, você vai com bastante calma.
cobrindo esse tracejado, né, do teu risco, tá? E você vai fazer isso com todos os elementos. Mas só pra mostrar pra vocês, ele fica assim, ó. Ele transfere certinho. Deixa eu mostrar aqui. Transfere certinho. Então, essas são 3 opções que você pode usar para passar o risco pro tecido. Você pode usar o papel carbono. Você pode usar a caneta Frixion. E você pode usar um lápis, caso você não tenha esses 2 materiais. Se você estiver usando um tecido que é escuro, que nesse momento eu não recomendo, eu recomendo que você pegue um tecido claro para iniciar no bordado. Mas se você só tiver aí um tecido escuro, saiba que existe o papel carbono branco. Ao invés de preto, ele é branco, tá? Então, é o mesmo processo, só que a tinta, né, que ele solta no tecido vai ser branca. E aí você vai conseguir ver direitinho, tá bom? Então, já preparem o tecido de vocês para a nossa primeira aula, né? A aula da Semana do Bordado Terapêutico, que vai acontecer no dia 10, tá? Então, já deixa tudo preparado. Olha lá nesse material que vocês receberam no e-mail. Esse risco, receberam por e-mail, no e-mail de boas-vindas, que também tem uma lista de materiais aqui, tá? Lista de materiais que eu indico pra vocês. Deem uma olhada no e-mail, esse e-mail é bem importante. E é isso, essa é a forma que você pode transferir o risco pro seu tecido. E eu te espero na primeira aula, dia 10 de janeiro, às 7 da noite, lá no YouTube. Um beijo, tchau, tchau!